A paz de Cristo. Seja muito bem-vindo ao canal Arnaldo Balbino. Você já parou para pensar quando o altar deixou de ser lugar de consciência e passou a ser espaço de barganha? Em tempos de eleição, a fé costuma ser testada não apenas nas urnas, mas dentro das igrejas, onde aquilo que deveria ser púlpito muitas vezes se transforma em palanque e o rebanho passa a ser tratado como massa de manobra. Hoje refletimos, à luz das Escrituras e da história, sobre um tema urgente: um púlpito não é palanque, e igreja não é curral eleitoral, uma reflexão necessária para um tempo em que a fé tem sido usada como instrumento de poder. A Bíblia nunca separou espiritualidade de responsabilidade moral, mas sempre distinguiu claramente fé e poder político. No Antigo Testamento, reis governavam, sacerdotes ministravam e profetas confrontavam, e quando essas funções se misturavam o resultado era corrupção espiritual, como vemos em Natã diante de Davi, e Elias frente a Acabe e Amós denunciando a exploração travestida de culto, pois Deus nunca autorizou que o altar fosse usado para sustentar projetos humanos de dominação. No Novo Testamento, Jesus rejeita ser feito rei à força e afirma que seu reino não é deste mundo, ainda que transforme o mundo, e Flávio Joséfo relata como alianças políticas corromperam o sacerdócio no Templo de Jerusalém, tornando o templo centro de poder e a fé ferramenta de controle, uma história que não ficou no passado. Nas últimas eleições brasileiras, muitos cristãos foram empurrados para dois extremos perigosos: de um lado, a alienação completa, como se política fosse relevante para a fé; do outro, o engajamento cego, onde líderes indicam candidatos como se fossem doutrina. Questionar vira pecado e discordar se torna rebeldia espiritual, fazendo com que o púlpito perca sua função profética e a igreja deixe de formar discípulos para fabricar eleitores. É aqui que um ponto central precisa ser afirmado com clareza: em cada membro da igreja deve ser estimulado a pensar por si mesmo e fazer suas próprias escolhas diante de Deus, pois a fé bíblica nunca anulou a consciência, ela a despertou, e por isso a função da igreja é pedagógica, não ideológica, ensinando princípios do reino e não impondo preferências partidárias, onde a pedagogia cristã a maturidade espiritual, mas onde a ideologia religiosa a manipulação e medo, pois pastores são chamados a formar caráter e não a controlar votos, e a igreja saudável ensina o cristão a avaliar, orar, discernir e decidir. Contudo, em tempos eleitorais, outro elemento entra silenciosamente em cena: o dinheiro. E não é coincidência que nesses períodos obras antigas sejam concluídas, projetos destravados, equipamentos adquiridos, templos reformados e propriedades compradas, enquanto líderes passam a exibir conforto e prosperidade pessoal, tudo apresentado como bênção, porém raramente explicado com transparência, levando à pergunta incômoda e necessária: e a que custo isso acontece? Quando recursos financeiros exigem silêncio do púlpito, algo foi vendido, pois a Escritura adverte que o ministério não pode ser exercido por ganância, e Pedro ensina que o pastor deve cuidar do rebanho de boa vontade, não por lucro. Quando o dinheiro influencia o discurso, o evangelho é diluído, e o problema não é a igreja crescer, mas crescer à custa da verdade, não sendo a estrutura que condena, mas o preço espiritual pago por ela. Quando a igreja aceita favores que cobram alinhamento político, ela perde autoridade moral, e quando celebra conquistas materiais sem discernimento ensina que princípios são negociáveis, tornando o altar refém de acordos e o rebanho vítima de manipulação, resultando em uma fé fragilizada e um testemunho público comprometido. Cristo nunca condenou o sustento digno nem o conforto alcançado de forma honesta por aqueles que servem no ministério. O problema jamais esteve em possuir recursos, mas em como esses recursos são obtidos, pois a Escritura nunca exigiu que pastores vivessem na miséria, mas sempre exigiu que vivessem na verdade. E não há qualquer necessidade de corrupção, barganhas silenciosas, alianças obscuras ou da venda da consciência da igreja a projetos políticos para que um líder viva com dignidade, já que o evangelho sustenta, a fidelidade honra e Deus provê. Porém, quando o conforto passa a depender do silêncio do púlpito, da omissão diante da injustiça, da manipulação do rebanho ou da submissão da igreja a interesses políticos, esse conforto deixa de ser provisão divina e se transforma em traição ao chamado pastoral. Pois não é pecado ter dignidade, pecado é negociar princípios. Não é erro descansar, erro é calar a verdade para manter privilégios. E onde a integridade Deus sustenta, mas onde há corrupção, ainda que haja abundância, falta o Espírito. Essa reflexão nos chama a examinar o lugar da igreja em tempos de eleição, perguntando se estamos formando cristãos livres ou seguidores condicionados, se estamos ensinando a palavra ou repetindo discursos convenientes, pois o que está em jogo é a fidelidade ao Evangelho e a saúde espiritual do corpo de Cristo, e que escolhamos ser igreja que ensina,
confronta e liberta, não que manipula e silencia. Se essa mensagem falou com você, deixe seu like, compartilhe e participe nos comentários. Inscreva-se no canal Arnaldo Balbino para não perder os próximos vídeos e ative o sininho para receber todas as notificações. Que Deus te abençoe.